Aqueles famosos ajustes de última hora. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma terapia matinal, edição número 35. E hoje nós vamos falar não sobre sonhos, porque eu já falei muito sobre sonhos, falei um pouco sobre os pesadelos, mas nós vamos falar hoje sobre o sono, sobre a psicologia por trás do sono. Bom dia para o pessoal que está entrando aí. Fazer uns acertos aqui no celular que eu não quero ter interrupções. Pronto. Nada pior que você estar no meio de uma live e o telefone tocar, né? Bom dia, Tamires, bom dia, Cristiane, bom dia pro pessoal aí que tá assistindo, que tá chegando aos poucos, né? Esse começo de live sempre é um pouco enrolado, a gente faz aqueles acertos técnicos, aqueles ajustes de última hora, eu já tive que fechar a porta, já tive que prender o cachorro, porque hoje ele resolveu que ele vai participar de qualquer jeito. Enfim, eu tava falando que eu já fiz live falando sobre sonhos, live falando sobre relaxamento, sobre respiração, e me pediram para falar sobre insônia. Muita gente, aliás, me pede para falar sobre insônia, tanto na psicologia quanto na hipnose, na hipnoterapia. Só que insônia, primeiro, é um assunto muito simples, muito direto e muito curto dentro da gama que a gente tem, né, para falar sobre o sono. Então eu decidi abrir um pouquinho mais esse leque e falar sobre a psicologia por trás do sono, né? Perdão. A boa e velha rinite fazendo parte da live. Falar um pouco sobre a psicologia por trás do sono. Não vou me aprofundar muito na questão neurológica, tá, das etapas do sono, vou falar um pouquinho delas, porque cada uma tem a sua própria característica, cada um tem seus traços, e é muito comum a gente variar, aliás não, muito comum não, a gente sempre vai oscilar entre cada uma dessas etapas, como uma onda. O sono, na verdade, é a maior prova de que, neurologicamente falando, o nosso pensamento vem em ondas. As coisas que acontecem aqui dentro nessa maquininha aqui chamada cérebro, vêm em ondas, vêm em estágios, vêm em etapas, face a face, né? E da mesma forma como a gente respira numa onda que inspira e expira, e essa onda ela tem que oscilar. O sono, para ter uma boa qualidade, as fases elas têm que oscilar tranquilamente de uma fase a outra. E como é que isso acontece? Na preparação do sono, vou levantar um pouquinho mais a mão, na preparação do sono, nos nossos rituais antes de dormir, sim, a gente tem que ter rituais, a gente tem que ter rotina e principalmente a gente tem que ter respeito pelo nosso ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? É o ciclo do nosso cérebro. Tem uma glândulinha aqui no meio chamada pineal que regula praticamente todo o funcionamento cerebral. É o que faz com que a gente marque os nossos dias em intervalos de 24 horas. É o que nos dá a sensação de dia e noite, é o que nos dá a sensação de cedo e tarde. E principalmente é o que nos dá a sensação, não exatamente o cansaço seria um sintoma, mas nos dá a sensação de que está na hora de dormir, está na hora de repousar. O sistema nervoso precisa desse intervalo, ele precisa dessa onda, dessa oscilação. E para ela acontecer redondinho, como ela deve, a gente tem que ter uma série de cuidados, uma série de atenções para ela. O que está por trás desse ciclo circadiano? Está por trás a liberação dos hormônios que desenvolvem o nosso corpo, que promovem o nosso processo de regeneração celular, de relaxamento, de cura, né? Tem uma parte do nosso metabolismo que ele está sempre produzindo energia para a divisão celular, para todos os processos de funcionamento, respiração, batimento do coração, corrente sanguínea, corrente nervosa, tudo isso acontece ao custo de energia. E se o nosso corpo só produzir energia, só consumir energia e não produzir, né, ele nunca vai estar gerando no positivo, a gente vai sempre estar cansado, sempre estar desgastado. Então, o momento em que ele para ou reduz drasticamente esse consumo e tem uma produção muito maior para repor aquilo que ele gastou no dia, é justamente no período de sono.
E esse ciclo circadiano é o que dita como funciona o nosso corpo. E por alguma razão meu celular saiu do não perturba. Eu vou dar uma porrada nele. Pronto. Recolocado celulares e suas peças, né? E é justamente no momento do sono em que a gente faz essa recuperação energética. Seria o contrário do metabolismo, é o catabolismo. Quando o nosso corpo ele começa a armazenar mais energia do que ele consome. Porque afinal, se a gente não está em movimento, se a gente não está fazendo esforço, não está se exercitando, não está queimando calorias com raciocínio, com atividades mentais, né? O que vai acontecer? Ele não vai ter tanto gasto. Então ele vai produzir mais do que aquilo que ele está consumindo. E essa reposição é muito importante para o nosso corpo. Para que haja a boa transformação dessa energia. Né? Para que aquilo que a gente consumiu no dia vai sendo reposto com sobra, para que no dia seguinte a gente esteja bem, disposto, descansado, preparado para as atividades diárias. Se a gente não tem uma boa noite de sono, não tem um bom catabolismo, o que acontece? A gente não produz a quantidade de energia necessária para o consumir no dia seguinte. E sim, o nosso ciclo circadiano, o nosso cérebro, ele sabe a quantidade em média que ele consome num dia. Então, quando a gente está dormindo, ele vai tentar repor exatamente essa quantidade de energia, para que tudo aquilo que ele conseguir produzir no outro dia seja um lucro e não tenha desgaste. Só que problemas emocionais, estresse diário, desgaste, má qualidade do sono, tudo isso interfere para que essa produção vai ficando cada vez mais baixa. E nos dias de hoje a gente tem muito a tendência de dormir pouco, né? Dormir menos do que deveria, não respeitar esse ciclo circadiano, entre outras coisas, um dos maiores vilões, se não o maior dos dias de hoje, é o celular. Não adianta, a gente dorme com o celular na cabeceira, a gente dorme olhando para o celular, às vezes usa o celular até pegar no sono em cima dele. A gente tem esse hábito, e isso é um hábito muito ruim com o nosso organismo, não do nosso organismo, porque a gente ensina ele a fazer isso, mas isso é um hábito muito ruim, entendeu? Porque o que é o grande ativador da nossa glândula pineal? O que mantém o ciclo circadiano em bom funcionamento? É a alternância entre claro e escuro, entre claridade e sombra, propriamente dito. Por que a menor iluminação desperta a gente? Porque inibe o funcionamento da pineal e manda para o cérebro a mensagem de opa, está na hora de acordar. Ou então, opa, tem alguma coisa acontecendo, abre os olhos e vai ver o que é, vai ver o que está acontecendo em volta de você. E a gente para de respeitar esse ciclo. Bom dia, Marta, bom dia para o pessoal aí que está assistindo, né? Chama a turma aí, vamos falar sobre qualidade de sono, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho também sobre insônia que me pediram, fiquem de olho aí. Então, assim, a qualidade de sono é muito importante para que haja esse movimento, para que haja essa alternância de claro e escuro, de sono e vigília. O termo que ele vai usar, eu vou ler a definição como eu tirei do dicionário. O sono é um estado de consciência complementar ao de vigília. Sim, o sono é um estado de consciência. Né? Eu já chego lá. O estado de vigília também é chamado de estado desperto, enquanto o sono é o chamado estado de pausa, né? De intervalo, em que há repouso normal, que é caracterizado tanto no ser humano quanto em animais vertebrados. Sim, todo animal vertebrado sabe que ele tem um ciclo de sono. Tá? Então, peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, lembrando lá das aulas de biologia, todos eles têm um sistema nervoso orientado, portanto eles têm essa necessidade, eles têm essa alternância. Não é que todo animal dorme no mesmo período, não é que todos se comportam da mesma maneira, né? Mas, aliás, outro dia eu estava vendo um vídeo muito legal falando do ciclo de sono das baleias. Sabiam que a baleia dorme embaixo d'água? Ela tem intervalos em que o cérebro dela vai desligando. Ela dorme boiando, então ela começa a afundar o corpo e dorme com a cabeça para cima, assim. Então fica um bom período, porque afinal o pulmão da baleia é enorme, né? Quando o ar está para acabar, ela desperta e sobe. Achei muito interessante isso daí. Enfim, curiosidades biológicas à parte. Então, o sono é essa alternância com o nosso estado de despertar. Então a gente tem um período, mais ou menos 2/3 do dia, a gente está ativo, está desperto, está consciente.
está recebendo luz, está recebendo estímulos através dos nossos sentidos. Quando a gente para, é o outro terço do dia. Se a gente for fazer a conta, o período de sono, em média, considerado saudável, é em torno de 8 horas. O dia tem 24 horas, vai dar um terço mais ou menos. Tá? A gente vai ver que o cálculo não é bem esse daqui a pouquinho. Mas, enfim, mais ou menos um terço do dia é o período de sono. O cérebro precisa. Tá? Perdão. Neurologicamente falando, o que acontece? Eu já falei também em outras lives, o cérebro ele não consegue manter a concentração por muito tempo. Ele precisa de pausas, ele precisa de paradas para processar o que está acontecendo. Então, da mesma forma como as pequenas atividades do dia, uma hora de aula, um período de estudo, um período de trabalho, você tem que colocar intervalinhos no meio para que o cérebro tenha essa pausa, fixe o que ele está aprendendo e continue com o rendimento. Ao longo do dia, a gente acumula muita informação, né? E a gente acumula muita informação. Então, o que acontece? O cérebro também precisa de uma pausa maior para poder juntar tudo isso e condensar o aprendizado dentro da gente. É nessas horas, como eu falei, que a glândula pineal vai liberar hormônio de crescimento, hormônio também responsável pela divisão celular, pela restauração celular, tratamento de doenças, reposição do sistema imunológico, tudo aquilo que ele vai se desgastando ao longo do dia. Tá? Isso é o funcionamento normal do cérebro, funcionamento normal do sistema nervoso. Os ciclos de sono são mais ou menos não, são 3 ciclos em que a gente fica indo de um para outro e voltando, como se fosse aquela onda. Lembrem daquela onda que eu tanto falo. Não é à toa que o eletroencefalograma ele funciona através de ondulações. Tudo na nossa mente funciona como ondas. Então guardem isso daí. Tá? Imagina que a gente está num estágio do mais básico, do mais desperto, vai para o estágio intermediário, já vou falar um pouquinho melhor de cada um. Tá? Vai para o estágio de sono profundo, volta para o estágio intermediário, volta para o estágio mais básico, que a gente está mais sonolento, meio acordado. E assim a gente vai oscilando. Normalmente, ao longo do dia, a gente passa de 2 a 3 vezes por cada um desses estágios. Cada vez que a gente faz uma onda, o nosso cérebro ele muda de situação. Entra um sono não REM, para quem não sabe, sono REM ou REM, Rapid Eye Movement, é aquele sono onde você fica agitado, você vê que a pessoa está com o olhar meio... Tirar o óculos para ver se mostra. Se vocês prestarem atenção no meu olho, eu estou de olho fechado, mas eu estou com ele em movimento. Né? O que quer dizer isso? O meu sistema autônomo ele está desligado. Então, o que fixa o meu olhar é um sistema voluntário que me faz querer olhar para um ponto fixo. Né? Quando ele desliga, o olho fica livre para perceber o que está acontecendo, ele se comporta de maneiras inconscientes, então ele faz buscas naquilo que ele está percebendo no meu mundo interno. Por isso que a gente fala que esse estágio de REM é um estágio bem profundo. Tá? Só que hoje em dia a gente sabe que a gente não tem um estágio REM ao longo da noite, a gente tem vários. Então assim, eu vou falar um pouquinho de cada estágio, tá? E a média de tempo de duração. Depois a gente vai fazer essa conta e vocês vão ver mais ou menos quanto tempo tem um ciclo de sono. E lembrando que é uma onda que vai e volta. Então eu saio de um estágio desperto, vou para o mais profundo, volto, entrei em estágio REM. Tenho toda a atividade celular, tenho toda a atividade onírica, sonhos, reflexões, intuições. Volto a fazer a onda dos estágios, volto, estou no estágio não REM de novo, estou numa fase em que é fácil de acordar. Todo mundo, tá? Tirando quem toma remédio e alguns poucos abençoados, a maior parte das pessoas acorda várias vezes ao longo da noite, só que ela não lembra. Porque o inconsciente dela, o cérebro dela está tão automatizado de que tem que descansar que ele não está preocupado em lembrar. Ele não está preocupado em dormir. Algumas pessoas acordam até com impressões. Nossa, eu tive a impressão de ver você sair da cama de noite quando a pessoa mora com outra pessoa. Não saí. Nossa, mas eu fiquei com essa impressão. Ou então a outra pessoa comentar, né? Eu levantei durante a noite e você nem percebeu. Eu falei, percebi, mas eu não quis me levantar. Também é muito comum. Então, assim, a gente não necessariamente abre o olho, mas a gente percebe, a gente ouve sons, a gente sente cheiros, a gente
os sentidos ativam quando você está num sono mais leve. E esse é o nível 1, que é o chamado sonolência. Tá? Nesse estágio, que é quando você começa a dormir, você está embalando, seu sistema nervoso, seus sentidos vão desligando, mas você ainda está muito consciente. Se você colocar lá no eletroencefalograma, as atividades não vão ter diferença entre você desperto e você sonolento. A atividade é a mesma, só que você fica distraído, né? Você fica mole. Se você perceber, a pessoa, muitas vezes, se estiver de olho aberto, você percebe a pupila da pessoa bem dilatada, né? Então, assim, você está começando a se desligar. Seu cérebro está entrando no processo de sono, mas ainda não entrou completamente. É muito comum a pessoa já nesse estado ter alucinações, ou sonhos vivenciais que a gente chama. Tô tentando, Andressa. Cada live aqui é muito aprendizado, muito estudo. Eu aprendo muito sobre mim também nesses trabalhos aí, espero contribuir com vocês. Então, assim, nesse estágio de sonolência é muito comum a pessoa alucinar. Né? Às vezes você está deitado dormindo, você tem a impressão de passar alguém na porta do quarto. Aí você lembra que você mora sozinho, você dá aquele pulo. Você anda a casa inteira e você não vê ninguém. Foi uma impressão. Às vezes é uma memória. Às vezes durante o dia você estava com alguém ali, você viu alguém passar na porta e o seu cérebro gravou essa informação. Quando você está em estado de sonolência, você está olhando para a porta, você não está pensando em nada. Seu cérebro está fazendo um movimento de revisão, eu vou falar disso mais na frente, das memórias do corpo, de tudo que te aconteceu. E ele lembrou que em algum momento alguém passou na frente da porta e te jogou essa informação. Aí você dá aquele sobressalto. Então, nesse primeiro estágio de sonolência, toda atividade de sonhos que você tem, ela é muito vivencial. Ela tem muito a ver com as memórias do seu dia. Tá? Não é que você lembra de tudo o que aconteceu, mas informações perdidas do seu dia que tivessem alguma relevância, ou então por alguma razão seu cérebro escolheu guardar, naquele momento ele começa a jogar para você. Jogar para os seus sentidos. Tem gente que fala que é um teste do cérebro para ver se você está realmente querendo dormir. Porque a pessoa começa a ter essas sensações nesse estágio e geralmente ela dá uma despertada. Às vezes leva susto, às vezes acontece alguma coisa. Né? Ou são momentos em que a pessoa às vezes lembra de coisas do trabalho que ela esqueceu de fazer ou que ela tem que fazer no outro dia e começa a ficar com a cabeça agitada pensando naquilo. Pronto, foi-se embora o sono. Então são testes, são provações do nosso cérebro para ver se a gente realmente está querendo dormir, se a gente não rende mais nada aquele dia. Não caiam nessa. Tá? O cérebro adora fazer isso com a gente. Você deita para dormir, ele dá aquele banho de água fria e fala, acorda que você tem que pensar nisso. Não, você não tem que pensar nisso. E esse é um dos cuidados que a gente tem que ter com relação à insônia. Eu vou falar mais na frente, não vou me estender nisso agora. Tá bom? Então, o primeiro estágio é o estágio de sonolência. Para quem não sabe, essa aqui é a minha colinha. Né? Sempre falo delas. Hoje eu tô com ela mais firme aqui para ela não ficar caindo, que na outra live eu derrubei o celular umas 2 vezes. Segundo estágio é um sono intermediário. Eu ainda não estou completamente em sono profundo, mas eu já não estou mais tão fácil de acordar. É aquela pessoa que você sacode, ela geme, ela grunhe, Ela não acorda, mas você vê que ela não está dormindo. Ela está nesse estágio intermediário aí. E assim, ser acordado nesse estágio não é que é ruim, mas irrita. Porque você está entrando em relaxamento. De repente alguém começa, acorda, 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 acorda. Quando aquilo chegar aqui em cima, você vai levantar o quê? Aí você já levanta de mal-humorado, vem aquela descarga de adrenalina, pronto, você não dorme mais. A pior coisa que você faz com uma pessoa que deita para dormir é você vir acordar. Óbvio, a não ser em casos de emergência. Né? Tá passando mal, a mãe foi dormir, o filho acordou com medo, foi correndo para a cama da mãe. É diferente. Mas assim, normalmente você vê que a pessoa deitou para dormir, deixa ela. Ela precisa daquele período aí, a não ser que você precise acordar. Eu costumo dizer, se eu precisar acordar alguém, eu vou pensar as 4 vezes. Tipo, eu preciso mesmo acordar essa pessoa, eu não posso resolver sozinho. Será que ela merece que eu faça isso com ela? E a quarta e a mais importante de todas. Será que eu vou apanhar? Então, lembre-se dessas 4 coisinhas se você precisar acordar alguém. Tá? Que tem gente que acorda num humor que você não quer te ver nem pintado de ouro. Então, assim, no estágio intermediário... não falei, desculpa. Primeiro estágio, em média, guardem esses números. Ele tem uns 5 minutos de duração, aquele primeiro estágio de sonolência. Em média, tem gente que mais, tem gente que menos. Tá? O segundo estágio tem de 5 a 15 minutos. Vamos colocar o máximo aí. 5 minutos do primeiro com 15 do segundo já deu 20 minutos de soninho gostoso.
né? Então, você alterna entre um sono intermediário e um sono pesado. Você está mergulhando, mas você ainda não está lá embaixo ainda. Você está aqui botando a carinha lá no fundão. Está vendo o fundão da piscina, mas você não chegou lá ainda. Então, assim, nesse estágio, a pessoa começa a ter sonhos mais longos. Ela começa a se desligar mais do dia a dia. As imagens, as impressões de sonho que ela tem já não são sonhos ligados ao cotidiano, podem ter informações. A gente pode lembrar de coisas durante o dia, mensagens soltas. Nem todo sonho tem que ter uma mensagem. Geralmente ele traz pra gente uma carga de estresse. E você sonha muito com o cotidiano, é porque você está muito imerso no seu cotidiano. Tem que baixar a bola, tem que relaxar. Fazer todos aqueles exercícios que eu vivo falando para te desligar um pouquinho. Isso é importante para o cérebro, para a vida, para o emocional, para o mental. A gente está no Setembro Amarelo, falando muito de saúde mental, de equilíbrio, e logo agora meu vizinho resolveu brigar, né? Se vocês escutarem, se relevem, tá? Não é aqui em casa, é no vizinho. Pensa numa criatura sem educação. Enfim. Então, só para deixar claro, é o vizinho de lado. O vizinho de fundo é dona da casa, não me dá problema nenhum, adoro ela. Então vamos lá. Agora o cachorro resolveu entrar na discussão. Então a gente tem esse período aí que o sono começa a ter mais integração, você não sonha... Fica quieto! Você não sonha tanto com imagens soltas. Sua mente começa a juntar as informações, né? Então, assim, você começa a sonhar e o seu sonho vai... O seu inconsciente, a sua mente, começa a dar uma ordem para aquilo. Não necessariamente que haja uma ordem, tá? O sonho normalmente são partes soltas e depois que a gente acorda que a gente dá uma sequência para ele. Mas nesse estágio do sonho intermediário, o nosso sistema nervoso começa a tentar achar uma coerência aqui. E ele vai tentar ordenar. Se o barulho lá de fora estiver muito alto, vocês me avisem que eu fecho a janela para tentar diminuir, porque infelizmente eu não posso dar um tiro no vizinho, por mais que às vezes seja à vontade. Tá? Brincadeira. Então, saindo desse estágio, a gente passou por 20 minutos de sonequinha. Como a gente está fazendo esse primeiro mergulho no sono mais profundo, pronto, agora ela resolveu começar a cantar, tudo que eu precisava. A gente começa a entrar no sono profundo, o terceiro estágio do sono. Tá? Esse terceiro estágio do sono dura de 15 a 20 minutos. Somando com os 20 minutos, a gente vai chegar aí até uns 40... torcicolo. Até uns 40 minutos de sono, já entrando num primeiro mergulho de sono profundo. Tá? No sono profundo, todo o sistema nervoso motor voluntário ele já vai sendo desligado, a gente já fica mais imóvel, mais parado na cama, mais largado. Tá? Não fica duro. É muito difícil acordar alguém nesse estágio. Tá? E chegou nesse estágio, a pessoa fica esse período aí de 15 a 20 minutos no sono profundo. Você pode ter aqueles sonhos completamente fantásticos, completamente insanos, nada a ver com a sua realidade. Você sonha que você está voando, você sonha com Alice no País das Maravilhas, você sonha com Teletubbies, você sonha com tudo que você nem imagina que você seja capaz de sonhar. Terminou esse estágio, você começa a voltar. Então você volta para o sono intermediário. Novamente pode acontecer do seu sonho continuar nesse estágio mais fantástico, nesse estágio inconsciente, e vir voltando para uma coisa mais cotidiana, mais superficial. Tá? Então ele volta ali dos 40 minutos, ele volta para o estágio intermediário, pode passar mais uns 15 minutos, 55 minutos, volta para um períodozinho de sono leve, de sono gostoso. 5 minutos, fechou 1 hora. Tá? Geralmente, de 1 hora, 1 hora e meia, em média, é um ciclo completo desse de vai e volta. A gente costuma ter de 4 a 5 ciclos desses ao longo do dia. Tá? Vamos pegar no máximo ali de 1 hora e meia. 1 hora e meia, 3, 4, e meia, 6, 7 e meio. Vai dar de 7 horas e meia a 8 horas de sono, que é o nosso período regular. Às vezes, gente menos, tem gente mais, né? Então, assim, esse é o ciclo redondinho, ciclo saudável. Então você passou, saiu do sono não REM,
Fez esse mergulho, nível 1 do sonolência, para o intermediário, para um sono profundo, tem lá os seus sonhos, foi voltando, sonho intermediário, sonolência. O seu cérebro entra num estágio de automatismo. A parte voluntária da percepção, dos sentidos, da movimentação, né, tudo isso vai cessando de movimentar. A musculatura autônoma é a única coisa que continua funcionando. Coração, respiração, movimentos peristálticos, né? Então, todo o automatismo necessário do seu corpo não para de funcionar. O resto vai entrar em shutdown, vai dar uma desligada, porque você precisa desse período aí, desse desligamento. Tá? Então, voltou para o sono REM. Qual é a grande característica do sono REM? É quando a pineal está em maior estágio de processamento. Então, está produzindo hormônio, está causando regeneração celular, está produzindo catabolismo, está gerando energia que o corpo vai acumular ao longo do dia. O que acontece? Ele começa de novo o ciclo. Então, da sonolência vai para o soninho intermediário, do soninho intermediário vai para o sono profundo, vai voltando. Sono intermediário, sonolência, sono não REM de novo. E ele faz esse mergulho, essa ida e volta, várias vezes ao longo da noite. Como eu falei, poucas são as pessoas que passam a noite toda completamente desligadas. Conseguem emendar um estágio no outro, não passa por período de percepção, não é perturbada à noite, né? E consegue dormir direto, que a gente fala. Mas a maior parte tem algum momento de corte. Às vezes, quando volta para a sonolência, a pessoa dá uma despertada, às vezes levanta, às vezes lembra, tem a sensação de que quer ir no banheiro, levanta, vai no banheiro, volta, continua de onde parou. E tem gente que não, tem gente que perde o sono. Aquela pessoa que se acordar no meio da noite, se levantar, já era. Ela não vai conseguir dormir tão cedo, ela tem que começar tudo de novo. Então esses foram os estágios do sono. Tá? Espero que esteja claro que eu falei que eu não ia me estender, acabei me estendendo um pouquinho, porque é muito importante a gente entender essa onda, esse mergulho que o cérebro faz, que o sistema nervoso faz, para poder se desligar, para poder entrar em relaxamento. É muito importante para ele isso. Certo? Então, a principal diferença, eu estou falando por enquanto, estou juntando um pouco da informação da psicologia com um pouco de neurociência por trás do sono. O quanto cada estágio vai relaxar, como funcionam os sonhos em cada estágio, tudo isso tem a ver com o nosso processo de desligamento, de relaxamento. Tá? O sono não REM, que é aquele primeiro que a gente está, quando a gente começa a dormir, ele é muito importante para a recuperação da energia física, como eu falei. É quando o cérebro faz a conta do quanto ele gastou no dia e quanto ele tem para repor. Né? Quando ele já está ficando... É que nem sei, no bar, você começa a ficar meio alteradinho, o garçom já começa a ficar em cima te cobrando. Ó, você já bebeu tanto, sua conta já está dando tanto. Então eu falo que nesse estágio, o cérebro está sendo lembrado do quanto ele gastou no dia, do quanto ele consumiu no dia e o quanto ele vai ter que repor. E essa mensagem vai para onde? Vai para a pineal. Para quem já leu um pouco a respeito, o que está associado com a pineal? Tanto pode ser aqui, como alguns marcam, como pode ser aqui, como outros marcam. É o chakra do terceiro olho, da percepção extrasensorial. Então, em algumas linhas mais holísticas, em algumas linhas mais místicas, assim, ele está muito associado com as atividades extrasensoriais, as atividades fora do corpo, projeciologia. Para quem estuda um pouco do espiritismo, essa glândula está associada à mediunidade. Eu não vou entrar nesse mérito. Eu só estou falando por uma questão de curiosidade, porque eu estou apontando tanto aqui, eu estou me lembrando dessas informações. Tá? Quem quiser se aprofundar, procura lá sexto chakra, chakra do terceiro olho, e vocês vão ver essa implicação direta aí, né, com esse lado mais esotérico, mais místico aí. Não quer dizer que não haja uma ciência por trás. A gente está falando de uma medicina milenar aí, tá? De uma cultura milenar, multimilenar aí. Não dá para a gente negligenciar de que não haja uma verdade por trás. Então eu estou tentando manter aqui o meu pezinho no chão, falando da neurociência, aquilo que a gente tem no momento de concreto. O resto é uma ciência que é muito mais discursiva, mas eu posso fazer uma outra live, se vocês quiserem, falando só da questão dos chakras, que também é muito legal no equilíbrio energético do corpo. Tá bom?
Então, o sono REM tem a função do metabolismo, né, de repor aquela quantidade de energia que a gente gastou. E o sono REM, qual é a diferença principal? Por que o movimento do olho fica rápido? Porque no sono REM o cérebro tem mais atividade. O que está acontecendo de tão importante no sono REM? Processamento de memória. É quando a gente dorme que o nosso cérebro começa a trabalhar nas memórias e nos acontecimentos do dia. Tudo aquilo que está armazenado aqui na memória recente, nessa nuvem aqui que a gente tem, de pensamentos, de lembranças, e tudo isso vai ser transformado em aprendizado, tudo que você estudou, tudo que você aprendeu no trabalho, tudo que você fez, tá? Nos atendimentos, é quando você vai condensar tudo aquilo que você lidou com o seu paciente. Às vezes a gente tem site dormindo sobre os pacientes, é muito legal quando isso acontece. Eu tenho um monte. Como eu já fiz uma live falando de intuição, eu alimento muito a minha intuição e os meus sonhos. Então, assim, é muito comum eu acordar com insight, catar meu caderninho e anotar as coisas que eu vou pensando, que eu vou percebendo. Me ajuda bastante, tá? Então, no sono REM, o cérebro ele começa a ativar determinadas áreas dele. Então, a pineal está produzindo os hormônios para o corpo, é quando a gente tem o melhor desenvolvimento. Por que uma criança que dorme pouco, ela tem problema de metabolismo, ela tem problema de crescimento, ela tem problema de sistema imunológico? Porque ela não está produzindo muito desses hormônios, que são necessários, são vitais para o desenvolvimento. E outra coisa, não só o sono, mas o estresse afeta diretamente o ciclo de sono, principalmente das crianças, que não têm uma defesa mental como tem um adulto, de saber se proteger, saber pensar. Pronto, agora o outro vizinho começou a cantar. Ai, meu Deus. Enfim, é nessas horas que a criança ela tem o período dela de descanso, que ela processa o aprendizado, que ela aprende as lições do dia e que o corpinho dela vai se desenvolver. Então ela precisa do sono. Geralmente a criança, quando é muito nova, ela dorme a maior parte do dia porque ela tem muito para desenvolver. Começou a crescer, isso vai espaçando. Ela vai ficando com pequenos cochilos ao longo do dia. Chega uma hora, fica bem marcado aquele cochilinho da tarde e o soninho da noite. Até uma hora que ela não dorme mais à tarde, ela dorme todo o ciclo dela à noite. Isso é normal. Isso é a pineal se desenvolvendo, é o cérebro da criança se desenvolvendo até chegar no ponto da maturidade, vamos dizer assim, do adulto, propriamente dito. Adulto que eu quero dizer é quando o sistema nervoso está totalmente desenvolvido. Ele vai continuar crescendo, ele vai continuar amadurecendo, mas essa parte do ciclo circadiano já está bem definida naquela pessoa, tá? Então a criança precisa de um período de sono tranquilo, não pode estressar, não pode perturbar, tem que deixar a criança dormir, não é dormir também o dia inteiro, que se deixar tem criança que dorme o dia inteiro, aí à noite que você está cansado a criança está na pilha. Não é assim também. Tem que saber dosar. Tá? Então no sono REM é quando acontece o processamento de memória, é quando o cérebro ele entra numa homeostase hormonal, ele repôs aquela energia do dia, o cérebro deixa de se preocupar com as coisas do dia a dia, e a gente entra num estágio de nirvana, num total equilíbrio mental, físico e emocional. Tá? É quando a gente realmente repôs o que gastou no dia, quando o cérebro conseguiu realmente relaxar, e é aquele sono que você acorda revigorado, você dá aquela espreguiçada gostosa começando o dia, você se sente bem, você sente que a noite rendeu. Tá? Esse é o ciclo correto. Quando a gente tem um estilo de vida muito agitado, muito estressado, a gente tem cortes nesse período aí. Depois eu vou falar um pouquinho dos distúrbios do sono, de cada um deles, falando dessa ponte aí. Mas vocês entenderam essa parte? Da importância dos níveis do sono, a importância de se ter um bom ciclo de sono, um bom período de sono, de descanso. Quando a gente faz a nossa agenda do dia, a gente sempre esquece de duas coisas muito importantes no nosso dia. O tempo do lazer e o tempo do descanso. Você bota todas as suas atividades, você lota a sua agenda para isso, você esquece essas duas atividades. E não é atividades que você vai ter quando sobra tempo, você precisa disso. O cérebro precisa desses intervalos. Lembra que eu falei lá no começo? É nos intervalos que o cérebro vai processar o que ele aprendeu. Não é durante a atividade, não é durante o estudo, não é durante a aula que a gente aprende. A gente aprende e sai depois da aula, naquele intervalinho que o cérebro está processando, está transformando. Durante o sono, outra área do cérebro que ativa muito forte é o hipocampo.
Para quem lembra quando eu falei de regressão, o hipocampo ele tem a ver com a formação da memória, a transformação do estímulo de experiência em uma lembrança. Você vai gerar uma mensagem no seu cérebro que vai ser um código que ele vai sempre resgatar aquilo como aquela lembrança. E aquilo vai sendo repetido, e isso vai sendo jogado aqui no córtex frontal, armazenado na forma de uma memória de longo prazo. É uma coisa que você não vai mais esquecer. Por que uma pessoa que trabalha muito tem muito forte a dor aqui na fronte? Porque está em hiperatividade. Está forçando muito além do que o sistema nervoso dele aguenta. Então o hipocampo está processando muita informação, não está conseguindo converter e está jogando memórias de curto prazo numa área do cérebro. Tá? Estou usando uma linguagem mais metafórica para vocês entenderem. Está jogando uma memória de curto prazo que vai se desfazer, onde deveriam haver memórias de longo prazo. Então não é um tipo de memória que essa parte do cérebro está acostumada a lidar. Então ele vai tentar fixar, aquilo escapa, vai tentar fixar, aquilo escapa. Ele começa a ter desgaste, começa a causar dor. Por quê? Você está tendo um estilo de vida, você está trabalhando num momento de estresse. Você está com ansiedade a mil, você está com angústia a mil, está preocupado com outra coisa, com uma coisa tentando fazer outra. Caiu. É aqueles dias que você vai trabalhar com um monte de problema em casa. Ah, roubaram o carro, tem conta para pagar, meu filho está doente, está chegando o dia de pagar a escola. Sua cabeça está pensando em um monte de coisa menos no trabalho. Então você passa pelo dia do trabalho, quando chega no fim do dia, o que seu cérebro vai tentar fazer? Cadê essas informações que deveriam estar aqui? Cadê o relatório? Cadê esse dia de trabalho? Cadê os acontecimentos? Você não tem essa informação, você não lembra, porque você não processou. Você ficou atento a outras coisas. E isso é muito ruim. Essa dissociação desgasta e cansa demais o nosso cérebro. A coisa de estar num lugar fazendo outra coisa, atento a outra coisa. Entendeu? Por exemplo, tem uma atividade que eu uso para ilustrar isso, vocês podem tentar fazer em casa. Perdão. Põe uma música que vocês conheçam para tocar, que vocês conheçam. Experimentem cantar junto com ela. Vocês vão ver o quê? Que é gostoso, que vocês se distraem, que vocês ficam mais leves, que vocês se aliviam, né? O cérebro dá uma relaxada. Isso é importante, esses momentos são importantes no dia a dia. Agora eu vou propor outra atividade. Tá? Põe uma música para tocar que você conheça. Só que você vai cantar outra música. Você vai tentar cantar outra música que você conheça a letra. Se você tem algum treino de concentração, você vai conseguir. Só que você vai ver que cansa, que é muito desgastante, e quando uma das músicas acabar e a outra não, seja que está tocando for mais curta, seja que você está cantando vai ficar mais curta, o seu cérebro vai ficar com uma sensação de estranheza, com sensação de, cadê o resto dessa informação? Deveria ter uma continuidade. Cortou, cadê? Isso é muito ruim para o cérebro. E é isso que a gente faz quando está trabalhando, preocupado com outra coisa. Quando está num lugar, atento a outra coisa. Você está com uma pessoa, mas está lá no celular, conversando com outra, não está aproveitando aquele momento, não está aproveitando o seu momento de descanso. Lembra disso, seu momento de descanso. Ele é vital para o seu dia, ele é vital para o relaxamento, para a redução do estresse. Lembra do cortisol, o hormônio de estresse? Se você não relaxar, a suprarrenal não para de jogar ele na sua corrente sanguínea. Por mais que a quantidade seja pequena, ela vai acumulando. E no fim do dia você está com aquilo tão acumulado que na hora que você põe a cabeça no travesseiro, o que acontece? O olho faz tum, você pilha. Porque a hora que você parou, tudo que você estava fazendo é que aquele hormônio começou a ser consumido na sua corrente, no seu organismo. Então você pilha da palpitação, da falta de ar, da fome. Você começa a pensar em coisa do trabalho, você começa a pensar em coisa da escola, você começa a pensar em milhões de coisas ao mesmo tempo. Você não vai conseguir dormir. Você não vai conseguir, pode tentar, a não ser que você tome remédio chumbe, você não vai conseguir. Porque o seu cérebro está processando numa velocidade muito grande para aquele momento. Isso é muito ruim. Então tomem cuidado com isso. Marquem cada momento do dia de vocês. A hora do trabalho é a hora do trabalho. Terminou a hora do trabalho? Deixa ele lá. Está na hora de viver a sua vida, está na hora de encontrar com a família, com o namorado, com o marido, pegar os filhos na escola. Todas essas rotinas aí. Tá? E aproveitem cada momento.
Um dia bem aproveitado, um dia bem marcado, é um dia sem estresse, é um dia leve, e é um dia onde o seu ciclo de sono vai ser muito gostoso, porque ele vai ter muita informação boa para fixar, para lembrar. Você vai ter pouco cortisol na sua corrente sanguínea, muitos hormônios bons ali acumulados que você foi produzindo, de alegria, de bem-estar, serotoninas, endorfinas. Dormiu, seu cérebro vai começar a produzir mais ainda para repor, mesmo que esse cortisol fique aqui. Ele vai produzir mais hormônios bons. Você vai ter uma regeneração celular muito melhor, você vai acordar muito melhor disposto, sistema imunológico muito mais ativo. E a gente, nesse período de pandemia, isso faz toda a diferença, tá? Esse negócio de sistema imunológico que a gente fala tanto aí na mídia não é brincadeira, não. É importante, é necessário. Então, descansar é uma parte muito importante. Saber dormir é uma parte muito importante. Deixar que o sono venha, deixar que o sono aconteça da melhor forma é vital para um bom dia. Tá? Porque, afinal, quem dorme pouco fica cansado o dia inteiro. Não repôs aquela quantidade de energia necessária. Então, processamento da memória, né? E sabe outra coisa que acontece nos sonhos? Insights. Você tem um problema no seu dia, passa o dia inteiro pensando nele e não chegou numa solução. Deitou para dormir, quando você desligou, aquela areazinha do seu cérebro que está lidando com aquela informação, ela não tem distração nenhuma. E de repente, pum, surge na sua mente uma solução para aquele problema. Seja de trabalho, seja de dia a dia, seja um processo criativo que você está tendo, para quem trabalha com criação, para quem trabalha com produção de conteúdo, como eu faço aqui nas minhas lives. É nessas horas que o cérebro vem com as melhores ideias, porque ele não tem nada para distrair. Então é muito comum você acordar com ideias boas, por isso que eu durmo com um caderninho do meu lado. Acordei, é caderninho metafórico porque eu não tenho cabeceira. Eu pego o celular, tenho meu bloquinho de notas, eu coloco ali a minha ideia, coloquei ali, não penso mais naquilo, porque no dia seguinte eu vou ler, vou lembrar que eu pensei naquilo, vou lembrar que eu tive aquela ideia e vou processar em cima dela. Mesma coisa, problemas de trabalho. Deitou com problema de trabalho, você não vai dormir. Pega um papel, pega um celular, faz uma lista das suas tarefas, mas assumindo para você o seguinte compromisso. Colocou naquele papel, naquela lista, você não vai mais pensar naquilo até o dia seguinte. Escreveu, ponto, próximo, escreveu, ponto. Terminou tudo que você pensou, fecha, guarda. Você não vai mais se preocupar com aquilo. Você vai ver que o seu sono vai melhorar muito. E se você tem problema de memória, problema de esquecimento, também melhora. Também ajuda. Tá bom? Então vou dar uma corridinha aqui. Alguns dos transtornos de sono mais comuns é o ronco. Ronco é uma obstrução da via aérea. Quando a gente apoia a cara no travesseiro, muitas vezes um travesseiro mal anatômico, ele força o pescoço. O que acontece? Comprime a via respiratória. Com mais estreito, na hora que você vai inspirar, o que acontece? Por quê? Você acaba sem perceber fazendo força para inspirar. Você tem que respirar. Então seu corpo tenta puxar o ar, não vem, tenta puxar o ar, ele vem com mais força. Então provoca o ronco. Quem tem processo alérgico tem um inchaço natural dessa região do corpo, tem um inchaço de glote, um inchaço de garganta. Quem está resfriado está com a garganta mais inchada também, mais comprometida. Tudo isso compromete para a formação do ronco. Então é muito comum o ronco ser um dos indicadores de que a pessoa não está bem, de que a pessoa está com algum problema respiratório, com uma gripe pegando, com uma garganta inflamada. Então prestem atenção. Fora que atrapalha o sono. Se não atrapalhar o seu, atrapalha o do seu parceiro. Tá bom? Então sono, ronco. Apneia. Mesma coisa. Você tem aquele inchaço, você tem uma má posição, você comprime do jeito errado ali. Garganta, pescoço. Chega um momento durante a noite, você começa a respirar tão pouco que o seu corpo sente falta. Você para de respirar. Você não está oxigenando o que o seu cérebro precisa, o que o seu corpo precisa. Então, de repente, você dá aquele sobressalto. No meio da noite. Você pula, tem gente que chega a levantar, senta até na cadeira, às vezes grita. É o corpo pedindo aquele ar que, pelo amor de Deus, eu preciso dele. Então, a apneia do sono. E num grau mais extremo, a pessoa tem tão baixa oxigenação da corrente sanguínea, do cérebro, que ela apaga. Ela pode ter desmaios. Você acha que ela está dormindo? Não, ela desmaiou pela falta de oxigenação. Você só vai perceber no dia seguinte. E tem gente que num grau muito mais acentuado desse tipo de problema pode morrer.
Pode simplesmente parar de respirar, o cérebro não oxigena, o corpo não oxigena, a pessoa tem uma parada durante a noite. São casos mais extremos, mas podem sim ocorrer. Então tudo isso, tudo que, perdão, que foge da rotina tem que ser investigado. Tá? Tudo isso tem que ser avaliado. O que está acontecendo, o que você pode fazer para melhorar. Tá? Muitas vezes é assim que você descobre que você está com um processo alérgico e não sabia. Pela apneia, pelo ronco, né? Problema de insônia eu já vou falar. Narcolepsia é aquela pessoa que toma remédio para dormir, pum, apaga. É legal? Não é legal. Porque você não tem todo aquele processo de sono necessário para o desligamento, para o relaxamento, para processamento onírico e para a formação das memórias. Então você passa por um processo assim de shutdown, seu corpo repousa, descansa, mas não como deveria. Tanto que é muito comum a pessoa que tem a narcolepsia, ela acordar cansada, ela acordar chumbada, com a sensação de que passou um trator em cima dela. Ela dorme, ela até repousa, mas ela não processa tudo que ela deveria estar processando. Não é um sono natural. Tá? Causas da narcolepsia podem ser tanto naturais, aquela pessoa que tomou um remédio que não está acostumada, deu uma chumbada e foi dormir, ou a pessoa que toma remédio para dormir. Pode ser que o remédio esteja muito forte, pode ser que não esteja fazendo bem, que esteja na dosagem errada, que não seja o melhor remédio para ela. Só quem vai saber isso é quem? Já falo sempre nas minhas lives. O médico. Tomou, não deu certo. Doutor, eu tomei esse remédio, eu tive essa reação. É normal disso acontecer? Ele vai te falar, é normal, é um tempo de adaptação, então não é normal, vem aqui pra gente mudar, pra gente ajeitar, então aumenta a dosagem desse, ou então mexe na dosagem. Gente, medicação é tentativa e erro, não tem jeito. Até você achar a dose que melhor você vai se adequar. Tá? Hipersonia é uma pessoa que tem uma quebra naquele ciclo de sono, aqueles minutinhos que eu falei que dura cada parte, que na verdade ele dura mais tempo. Então a pessoa precisa de mais de 8 horas para um repouso. Tá? E o que acontece? O dia não rende, porque a pessoa não consegue muitas vezes dormir tudo aquilo que ela realmente precisa. Vamos pensar numa pessoa que precisaria dormir 12 horas, e não 8. O dia dela, imagina como é que fica a questão de trabalho, questão de estudo, questão das obrigações. Então ela precisa interromper o sono dela quando ela deveria estar entrando num sono mais reparador. Aliás, é por isso que a gente chama de sono reparador, porque é quando acontece o processo de cura, de melhoria da imunidade e da reposição da energia do corpo, da energia celular. Tá? Então, hipersonia, dormir pouco ou dormir muito não é legal. O legal é você descobrir qual é o seu período de sono. Tem exames para isso, tem médicos que são especializados nessa área. Procurem se informar aí com o médico de vocês. Tá bom? E duas síndromes diferentes que eu assinalei aqui para a gente falar. A síndrome de Klein-Levin é aquela pessoa que dorme e come. Ela tem uma doença que o cérebro ele só processa o vital. Então a pessoa tem um período de sono muito longo ao longo do dia. Pode ser provocado por medicações, pode ser provocado por problemas de neurotransmissores, aí tem que tomar medicação para acertar. Então pode ser provocado por estresse, por depressão. A pessoa dorme, acorda varada de fome, vai para a geladeira, ataca a geladeira. O que acontece? Comeu, repôs, deita e dorme de novo. Então ela tem essa alternância no dia. Ela dorme muito, come muito, dorme muito, come muito. É muito comum a pessoa acabar tendo quadros de obesidade por conta disso, porque ela acaba ficando sedentária, muito tempo parada, e o corpo processando energia e não gastando, Então também é uma síndrome para a gente ficar de olho aí. E uma síndrome pouco comum no Brasil. O Brasil, apesar de ser grande, ele tem poucos fusos horários nele. A gente não tem esse hábito de ficar indo de um para o outro, a não ser quem viaje muito. Quem vai muito para fora sente mais. Quando a gente viaja entre fusos horários, o que acontece com aquele nosso ciclo de sono? Nosso ciclo circadiano, que é em torno de 24 horas. Não é redondinha a conta não, tá? Ele pode mudar. Então você vai para um lugar onde você tem horas a mais. O seu cérebro processa que ainda não está na hora de dormir quando o seu corpo está... Quer dizer, a sua consciência processa que não está na hora de dormir enquanto o seu corpo está entrando em estado de sono. Está entrando no ciclo circadiano normal dele. Então é muito comum quem viaja muito entre fusos horários demorar aí uns 2, 3 dias para se adaptar. E tem um quadro extremo, que ele chama aqui,
Síndrome do atraso na fase do sono. É para aquela pessoa que vai, por exemplo, ou para o extremo norte ou para o extremo sul do mundo. Tem um filme muito legal que fala sobre isso, é Insônia. Que o Al Pacino ele vai atrás de um assassino lá no Alasca. Naquelas regiões onde você tem dias de claridade, depois tem dias de noite. E ele passa dias sem conseguir dormir. Ele deita para dormir, o corpo dele está implorando para dormir, mas ele não consegue. Porque não tá dando aquela mensagem errada pro cérebro dele. Não, mas tá dia, não dá para dormir, não tá dia, não dá para dormir. E são dias. Então ele começa a alucinar, ele começa a ver coisas, ele começa a não processar direito, o corpo dele começa a se cansar porque ele não dorme. E é isso que acontece. Você começa a ter longos períodos de vigília sem a reposição adequada. Lembrando da conta de 8 para 24, se você nesses lugares aí tiver um ciclo de 3 dias, você teria que dormir um dia inteiro para que o seu ciclo circadiano fosse voltando para a regularidade. Depois, quando você sair e voltar para o trópico, você vai ter de novo esse processo de adaptação. Tem gente que isso é mais tranquilo, viaja, está acostumado, tranquilo. Tem gente que demora para fazer esse ajuste e tem gente que não faz esse ajuste. É muito comum quem vive nessas regiões e vai para outros lugares pena demais. Porque assim, as pessoas não entendem que a pessoa precisa dormir um dia inteiro. E depois, nos outros 2 dias, a pessoa está completamente alerta, completamente pilhada, completamente alerta, completamente na dela. Aí passa mais um terceiro dia, dorme o dia inteiro. E para a pessoa isso é normal. Tá? Não é uma doença, é uma condição. Por isso que é uma síndrome. Então, como eu falei, fugiu a rotina do 8 por 24. Tem que ser investigado, tem que ver o que está acontecendo com essa pessoa. Não só podem como estão distúrbios do sono podem estar relacionados a questões de transtorno emocionais, não só podem como estão. Lembra que eu falei do cortisol, que é o hormônio do estresse. Tá ansioso, tá agitado, tá com depressão, tá preocupado com alguma coisa, o seu corpo começa a produzir cortisol, por exemplo. Produzir cortisol. Quando você deita para dormir, o que acontece? O seu corpo, o corpo pilha. Que aquilo chega na corrente sanguínea, aquilo vai parar no cérebro e o seu cérebro entra em atividade. O seu corpo está tentando desligar, mas o seu cérebro não deixa. Entendeu? O Zé falou aqui em cima, eu acabei deixando para responder um pouquinho depois. Durma no máximo 5 horas, já virou normal. Cada um vai achar o seu ciclo, Zé. Você pode ter se acostumado com ele, mas eu tenho certeza que se você tentar se regrar para voltar ali perto das 8 horas, o seu corpo vai sentir um bem-estar talvez maior. Tá? Lembra que é 8 por 24, 1 para 3. Então, se você dorme normalmente por 15 horas, o seu corpo é 5 horas, o seu dia, por assim dizer, teria que ter 15 horas. Você vai ter 10 horas de bom rendimento. A partir daí, você começa a ter um declínio. Por mais que você se habitue, eu por muito tempo tive insônia. Eu dormia de 3 a 4 horas por dia, então você imagina. Eu dormia de 3 a 4 horas, rendia ali por umas 8, 9 horas, depois disso, meu filho, esquece, não processa, não aprende, não rende no trabalho. Então, assim, é questão de encontrar o ponto de equilíbrio. Ver a que ponto você está conseguindo realmente render. A partir dali, é o seu corpo pedindo, cadê as outras 3 horas que eu tenho direito? Você pode até espaçar. Idoso é muito comum ele cochilar ao longo do dia. Então, o idoso bate no pé, eu só durmo 2 horas por dia. Mas aí você vai ver ao longo do dia, ele dorme 2 horas um pouquinho de manhã, 2 horas um pouquinho à tarde, chega à noite 2 a 3 horas. Ele não faz essa associação de que o cochilo é parte do sono, mas é. Tá? Lembra que eu falei lá atrás do desenvolvimento da criança? Nasce todo espalhado e ela vai condensando o períodozinho de sono dela. Com o tempo, isso não fica diferente. Tá? O idoso, normalmente, ele vai fazendo um retrocesso. Ele vai espalhando de novo aquele período lá que era condensado de sono ao longo do dia. Não estou te chamando de idoso, só para deixar bem claro, Zé. Mas percebe se isso acaba não acontecendo, então percebe o quanto do seu dia está rendendo por essas 5 horas aí. Lembra dos 5 para 15. Você dorme 5 horas, durante 15 horas é o ciclo circadiano que está acontecendo para você. A partir daí o seu cérebro vai começar a não render tão bem. Presta atenção nisso aí. Depois você me responde nas mensagens se você já percebeu, se já tinha pensado nisso. Tá? Então, algumas coisas muito importantes para a gente terminar. Vou falar um pouquinho da insônia. Algumas coisas que podem causar insônia. Estresse, a gente já falou, por causa do cortisol principalmente. Tá?
Cortisol, ele é feito para agitar. Então, causa um condensamento muscular, estado de tensão, rebaixamento cognitivo, porém, hiperatividade sensorial. Você percebe mais, processa menos, você reage mais. Isso vai se produzindo ao longo do dia. Quando você põe a cabeça no travesseiro, o que acontece com esse hormônio? Ele continua ali. É aí que na hora que você parou de lutar contra ele, que ele vai entrar na célula, vai ativar o cérebro e você vai entrar no estado de pilha total. Você deita para dormir, até o barulho do relógio parece um gongo na sua cabeça. Tá, tá, tá. Conversa do vizinho, 3 casas depois você já está escutando. O cachorro está passando, tá latindo na rua, você está escutando. O carro está virando esquina, você escuta. Percebe para você ver, isso é muito comum de acontecer, gente, não é pouco não. Então, estresse e preocupação, deixar o trabalho no trabalho é o que eu falei, marcar os momentos do seu dia e aproveitar cada um. Estou no trabalho, vou me preocupar com coisas do trabalho. Sair do trabalho, a partir de agora, é minha vida pessoal. Vou curtir família, vou curtir um lazer, vou curtir umas horas de sono, não importa, não vou mais me preocupar com o trabalho. Mas pontua no seu dia cada uma dessas coisas, tá? Vou dar uma corridinha porque daqui a pouquinho o reloginho do Instagram vai me cortar aqui como ele fez da outra vez. Criar um ritual para fugir da insônia, criar um hábito para você dormir. Tá na hora de dormir, vou fechar as portas da casa, vou fechar as janelas, vou descansar. Sonambulismo pode ser... Fez um corte aqui, vocês estão aí? Não sei o que aconteceu. Sonambulismo pode estar associado ao estresse, que na hora que você desliga o cognitivo, naquelas fases do sono do mergulho, o seu sistema motor não desliga. Eu morei numa pensão e quantas vezes o rapaz que dormia comigo lá no quarto era tão estressado que no meio da noite ele levantava para passar fax. Ele abre e fecha a janela achando que ele está mexendo nos armários do serviço dele. De repente abre bolsa, fecha a bolsa, não sei o quê. Ele entra em estágio de alerta. Só que o sonambulismo não é aleatório. Você vai reproduzir coisas do seu dia a dia. Você vai reproduzir etapas do seu dia. Você vai repetir. Então, assim, você dormiu, no seu sono você vai acordar, tá? E vai começar tudo de novo. Você vai levantar, vai fazer uma coisa, vai fazer outra. Entendeu? Então, tô com fome, dormi com fome. Você acorda, levanta, vai na cozinha, faz aquela bagunça porque você não vai conseguir comer. Depois volta. Na infância é muito comum, Tamires, esse tipo de sonambulismo, porque a criança é muito agitada. Então, se você não ocupa o dia dela, se você não dá as atividades para que ela gaste essa energia e durma aquele período que ela precisa, ela vai entrar em atividade no momento em que ela fechar o olho. Uma parte da minha infância, eu dormia em cima da cama e acordava embaixo. Até hoje eu não sei o que eu fazia. Há quantos sustos eu já não dei em babá, nos meus pais. E eu me mudava para baixo da cama. Tem vezes que eu levava até o travesseiro e o cobertor. Não sei o que acontecia. Dormia no quarto, acordava na sala. Então, assim, eu tinha também. Criança é muito comum, ainda mais se ela for muito agitada. Tá? O tempo está acabando, gente. Eu vou começar a me despedir aqui. Senão daqui a pouco o reloginho vai entrar. Meu relógio já bateu 11 horas aqui. Eu sei que tem muita pergunta associada a sono, a sonambulismo. Eu não falei de sonambulismo aqui, porque eu já falei de sonambulismo lá atrás, falando da parte de hipnoterapia e dos movimentos automáticos. Mas eu posso fazer uma outra live falando, de repente, boa ideia. Se vocês toparem, se vocês estiverem afim, vocês me lembrem, me cobrem nas mensagens aí, que eu faço a minha próxima live só sobre a parte do sonambulismo, que vai dar um conteúdo muito legal aí. Mas, Tamires, as crianças têm muito sonambulismo por causa disso. Pode ser fator genético. Às vezes os pais são muito agitados, a criança vê aquela agitação no dia, mesmo que ela não seja agitada. Quando ela dorme, aquilo volta feito um coice. Lembra que o primeiro estágio de sono, você recupera as lembranças do dia. Então você começa a recuperar aquilo com tanta vivacidade que o seu cérebro ele não está deixando o seu sistema esquelético, motor, entrar em alfa, entrar em descanso, entrar em delta, né? E ele começa a se mover, não é que ele luta contra, ele entra em atividade. Aquilo está tão intenso que ele faz o efeito contrário. Ao invés dele desligar, ele vai ativar de uma vez. Que nesse cara que dormia comigo, ele pensava 30 segundos no reloginho. Ele pensava tanto no trabalho que ele realizava o trabalho dormindo. Mas vamos deixar essa conversa, eu vou pensar nessa live aí, vocês me cobrem se vocês acharem interessante a ideia de falar sobre sonambulismo, tá bom? Gente, muito obrigado por mais uma live maravilhosa, muito conteúdo.
Quem tiver, eu sei que vai ter um monte de pergunta aí, vai deixando que eu vou respondendo, manda para mim mensagem e vejo vocês por aí, tá bom? Me cobrem aí se a gente vai fazer essa live do sonambulismo.